Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus, estamos começando Palavra de Sabedoria, o seu devocional aqui com você, nesse local, sempre nesse encontro, aonde podemos compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus, da sabedoria que vem de Deus por meio de sua Palavra. Esse é o grande segredo do Palavra de Sabedoria. A sabedoria que a gente propaga é a sabedoria bíblica, é a sabedoria da Palavra de Deus. Então, não tem a menor dúvida que a Bíblia, ela é a fonte de sabedoria para o ser humano. Feliz é aquele que lê a Bíblia, mais feliz é aquele que estuda a Bíblia e extremamente realizado é a pessoa que pratica o que a Bíblia diz. Então, é só bênção de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, tá bom? Seja bem-vindo, é sempre um grande prazer estar aqui com você. Pessoal, nós estamos dando sequência à nossa conversa sobre vencendo os gigantes, ainda naquele texto de 1 Samuel capítulo 17. Você viu tanta coisa que a gente pôde extrair desse texto bíblico e aplicar para a nossa vida, aplicar para a nossa realidade. São muitas lições e certamente não vamos conseguir exaurir, a gente não vai conseguir tirar, sugar tudo que tem para ser aprendido, mas a gente vai pincelando uma coisa aqui, outra lá e dá tudo certo em nome de Jesus. Hoje nós vamos destacar a temática valorize o pouco. Valorize o pouco. O texto de 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, você tem a postura das pessoas que rindo com desprezo do belo jovem ruivo. É uma referência aqui a Davi. Como as pessoas olhavam para Davi e não conseguiam acreditar no potencial que Davi tinha. Isso é uma coisa, até de certa forma, muito comum quando você faz uma leitura muito rápida sobre o outro, né? Você pega uma pessoa e você começa a fazer uma leitura muito ligeira, muito superficial, muito imediatista. Ah, meu amigo, você corre um grande risco de fazer uma péssima leitura do potencial daquela pessoa. E quando Davi se viu no campo de batalha, primeiro os seus próprios pares, seus próprios irmãos não olharam para ele com essa valorização toda. E olharam para ele dizendo, você era para estar cuidando lá das ovelhas do nosso pai, o que você está fazendo aqui? Né? Depois o próprio exército e o próprio Saul olhou com aquela desconfiança, meu Deus do céu, esse menino é maluco, é louco. Por que ele está se colocando à disposição para enfrentar Golias? E o próprio Golias também. Quando olhou para Davi chegando, também se desfez dele, rindo dele, porque era uma aparência de um jovem ainda na sua adolescência. Não era um homem feito, não era um homem completo. Imagina você, aqueles homens preparados para o campo de batalha. Eles tinham um preparo físico, uma apresentação pessoal de um guerreiro. Já estou pronto, estou preparado. Davi era um pastor de ovelhas. Davi cuidava de rebanhos, era um músico, era um poeta. Era isso que Davi era. Então Davi não era aquele homem que estava ali no campo de batalha se preparando para puxar uma espada, para usar um escudo, para andar com uma armadura que tem um peso a mais para você andar com a armadura. Davi não estava com isso. Davi não estava dessa maneira. Davi estava numa postura mais, vamos dizer assim, de um camponês que cuidava de um rebanho. Então é lógico que a aparência dele, além de ser uma aparência muito jovem, era uma aparência mais fragilizada se você fosse comparar com um guerreiro que tem um preparo físico e um condicionamento físico completamente diferente. Dá para entender isso com clareza. Mas é aí que está o tema da aula de hoje. É aí que está o tema da lição de hoje. Valorize o pouco. A gente tem que compreender que um dos assuntos que mais, vamos dizer assim, permeia, que mais faz parte do dia a dia de qualquer vida profissional, eclesiástica, familiar, é a questão do reconhecimento e da valorização do outro. A valorização do outro é um tema sempre muito recorrente. Nem todo mundo valoriza o outro como o outro merece ser valorizado.
E aí tem duas questões. Vamos lá. Primeira questão para você pensar. Você compreender que grandes árvores começam com pequenas sementes, que grandes projetos começam com pequenos começos, você compreender que aquilo que nasce já grande é monstruoso, não é normal. É anômalo, não é normal. Aquilo que, já nasceu grande, é esquisito, não é o normal, entendeu? Imagina você um bebê, se já nascesse aí com uma feição, com uma característica de uma criança de 4, 5 anos. Você dizer, tem alguma coisa errada, isso aí não é normal. O bebê, ele nasce pequenininho, frágil, dependente. Não é assim que o bebê nasce? Ele nasce com uma área para ser desenvolvida, parte do cérebro não está desenvolvido completamente. Mas aí, ao longo dos anos, ele vai amadurecer, ele vai crescer, ele vai desenvolver. Mas começou pequenininho, ok? Começou pequenininho. Aí, esse é o primeiro ponto, de você compreender os pequenos começos e de você valorizar os pequenos começos. Quando você vai escutar as histórias de todas as pessoas que lutaram na vida, venceram na vida, ultrapassaram os seus limites, alcançaram o êxito nos seus projetos, eles começaram de maneira pequena. Eles começaram de forma gradativa. Então, o Golias, ao olhar para o Davi e vê-lo como um pequeno jovem, um jovem ali franzino e não preparado para a guerra, ele menosprezou, ele não valorizou aquele pequeno jovem. Mas esse pequeno jovem já tinha tido suas experiências de batalha, de guerra, de providência de Deus, ao enfrentar o urso, a enfrentar o leão, ao enfrentar adversidades que ele teve condições de enfrentar. E essas adversidades que ele enfrentou, ele venceu, que foi o que deu para ele o lastro, para ele chegar diante de Golias e poder enfrentar Golias. Então, a valorização do pequeno começo é uma questão de consciência. Você tem que ter esse nível de consciência. Valorizar o pequeno começo. Você que já está numa posição de maturidade, você que já desenvolveu, você que já conquistou, você que já alcançou, você que é um profissional em qualquer área. Quantas vezes você não deu cabeçada, você bateu em frente do muro, enfrentou as mais diferentes, desacreditado, dificuldades você enfrentou, desacreditado das pessoas. Quantas vezes isso não aconteceu? Então, você que está numa posição hoje de êxito profissional, que você conseguiu, você tem que valorizar o outro que está lá começando. Abrir oportunidades. Olha, se você vivenciou dificuldades e não aprendeu nada com essas dificuldades, você acaba vivendo o loop das próprias dificuldades. Você vai viver um ciclo das próprias dificuldades lá na frente, porque você não aprendeu nada com aquelas lições. Então aprenda com o que você passou. Valorize o pouco que o outro tem, o pouco que o outro apresenta. Não menospreze o dom. Inclusive, quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala para o seu filho na fé, Timóteo, fala para aquele obreiro jovem, ele dirige-se para Timóteo dizendo, não despreza o dom de Deus que há em ti e que foi orado e colocado numa intercessão diante de Deus com imposição de mãos na sua vida e confirmado pela sua avó em oração e intercessão por você. Porque você é jovem, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis da palavra no trato, em tudo que você está fazendo. O que Paulo está fazendo ali? Presta atenção. O que Paulo está fazendo ali? Paulo está valorizando o pequeno começo de um jovem obreiro. Ele está valorizando o início de um jovem obreiro, dando a oportunidade, fazendo trabalho de mentoria. Então você que já adquiriu experiência na sua vida, você tem que ter essa leitura, não desprezar os pequenos começos, entendeu? Como é que você faz isso? Você começa a desprezar os pequenos começos quando a sua palavra sempre é uma palavra de destruição para aquela pessoa. Homem, você não vai conseguir nada não, homem. Homem, tu não é nada não, fica na tua.
Homem, pare de sonhar alto. Aí você começa a criar coisas de barreira no coração da pessoa e não estimula a pessoa para ela desenvolver, para ela crescer. Você sabe que quando a criança ela é pequena, uma das coisas que os pais mais podem e devem fazer com ela, por exemplo, na questão da fala, um exemplo, no tópico da questão da fala. Você pode incentivar a criança a falar. E como é que você incentiva a criança a falar? Conversando com ela, dialogando com ela. E ela, às vezes, está falando com você, aham, anhá, oé, pê, pá, não diz coisa com coisa. Mas ela está tentando se comunicar. E você continua estimulando, você canta, você lê história para ela. Por que você faz isso? É para estimular, encorajar, para que ela desenvolva. É a mesma coisa, gente. Em tudo que eu estou dizendo aqui, é a mesma coisa. Valorize, esse é o primeiro ponto. Valorize o pouco que o outro tem, uma questão de consciência. E seja você um grande estimulador, um exemplo, um estímulo para essas pessoas. E não o contrário. E não o contrário. Quanta coisa a gente já não passou para chegar onde chegou? E o que é que você guardou? Só guardou os traumas, as decepções e frustrações? Não guardou as vitórias, as conquistas, os êxitos? Então você tem que tirar alguma coisa boa. Pois é, pessoal, estou aqui falando sobre valorizar o pouco, valorizar os pequenos começos. Eu estou me baseando na história de Davi, que Golias olhou para ele desprezando ele. Vocês lembram disso, né? Pois bem, a primeira coisa que eu coloquei, que eu vou relembrar para você, é que é importante reconhecer os pequenos inícios, os pequenos começos das outras pessoas. E você ser um estimulador e encorajador dessas pessoas. Se você alcançou um nível de experiência, de conhecimento e preparação, seja você um grande encorajador daquele que está começando. Não faça leituras rápidas, leituras superficiais. Não faça leituras preconceituosas. Não faça aquela leitura onde você só está olhando para a capa e você não está vendo o conteúdo precioso que está ali. Tá bom? Então, quando olharam para Davi, só viram a idade dele, que ele era muito novo. Ele era muito novo. Mas não viram o que Deus tinha com Davi, a aliança de Deus com Davi, o chamado de Deus na vida de Davi, a vocação do próprio Davi e os talentos que Deus tinha dado a Davi. Não tinham percebido isso ainda. E ao contrário do que possa imaginar, isso é mais comum do que a gente imagina. Porque nós somos muito ligeiros, apressados em fazer julgamentos sobre os outros. Todo mundo gosta de fazer julgamentos sobre a vida dos outros. A pessoa não gosta que façam julgamentos sobre sua própria vida, mas para fazer dos outros, meu Deus do céu, é ligeiro demais. É muito rápido, é muito fácil. E mesmo todo mundo sabendo que não é o caminho ideal, porque você vai errar, a probabilidade é muito grande de você errar quando você transforma a sua vida num estilo de vida de julgar a vida dos outros. E Deus não te chamou para juiz. Por isso que lá em Mateus, o Senhor Jesus repreendeu as pessoas, dizendo: quem é você que julga o outro? Quem é você que está julgando a vida do outro? Dá uma olhadinha para a trave que está no teu olho, enquanto você está dando conta do cisco que está no olho do outro. Por que Jesus fala uma coisa dessa? Jesus está alertando que você não tem que ter essa postura de julgamento, porque você vai errar muito com essa postura de julgamento. E aí você não consegue perceber o que está ruim em você e você só vê o que está ruim no outro. E aí você faz uma coisa que é extremamente equivocada, que é transferir responsabilidade para a vida do outro, culpabilizar os outros e você se isentar de qualquer necessidade de mudança ou de atitude diferente, porque é mais cômodo para você. Dói mais você ter que mudar você. Aí dói. Aí é mais complicado, né? E aí, como você não quer isso, então cria aquela resistência. Então, esse julgamento precipitado que Golias fez sobre Davi, vocês mandaram esse jovem ruivo e começa a rir da fragilidade ou da aparência mais frágil de Davi e desprezar Davi, esse é um erro que muita gente comete todos os dias. Todos os dias. Não se julga um livro pela capa.
E nós temos que tomar muito cuidado porque essa prática é muito comum. Você julga pela foto, você julga pelo momento, você pega flashes de alguns instantes da vida da pessoa e já se acha conhecedor da pessoa. E já sei de tudo agora. Pronto, aí já sabe não. É teu preconceito que está falando. Tu não sabe não. Para conhecer uma pessoa, você tem que comer uma barra de sal com ela. Entendeu? E, irmãos, uma barra de sal demora, viu? Não é não? Uma barra de sal demora para você desmanchar uma barra de sal, meu amigo. Porque você fica imaginando, eu me lembro que me contaram que antigamente o sal era vendido em barra, então demorava muito tempo para você consumir aquele produto. E é verdade, demora aí um tempo. Então você não pode fazer julgamentos precipitados, porque você vai cair nessa pegadinha aqui que eu li para você em Samuel 17. Você vai cair no preconceito, vai cair na precipitação, vai cair na rotulação. Olha, são tudo temas que a gente tem que se ligar, tá bom? Essa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade muito visual, a nossa sociedade, ela é muito visual. Ela é muito daquele impacto da primeira impressão. Então ela se precipita muito. Tanto em avaliar alguém como bom, como avaliar alguém como ruim. As leituras são muito rápidas e quando são muito rápidas, elas aumentam a probabilidade de erro. A curva de erro aumenta muito grande. Então seja prudente, seja cuidadoso. Se tem alguma coisa que chama a sua atenção, fique ligado, fique em alerta, mas não vai emitir ainda nenhuma sentença ou nenhuma análise, fique apenas observando, aguardando para ver se é aquilo mesmo, se não é. Vamos conhecer, vamos andar junto. Tá bom? Vamos andar junto. Ah, porque eu vi aquele irmão lá no púlpito, uma pessoa maravilhosa, é um homem de Deus. Ah, amém. Que bom que deu uma palavra boa. Mas vamos ver como é que ele é fora do púlpito também. Vamos ver como é que ele se comporta fora ali daquele momento da celebração, o momento do devocional, né? Vamos ver. Então, isso leva tempo para você conhecer. Então, não seja precipitado no julgamento. Essa é a leitura que a gente faz desse texto bíblico, tá bom? E aí, eu falei isso para vocês há poucos instantes. Sejam sempre pessoas que possam estimular aqueles que estão começando, aqueles que estão na trajetória inicial. Seja mentor, estimulador, encorajador daqueles que estão começando a sua trajetória, seja profissional, eclesiástica, na família, em qualquer área da vida. Aí vem o segundo ponto que eu quero colocar. Vamos lá. Além disso, você tem que se ligar ao seguinte, que você precisa entender que esse processo de nem todos te valorizarem da maneira adequada é uma realidade do teu crescimento. Assim como você poderá ter pessoas que vão te estimular, que vão te encorajar, pessoas que serão usadas por Deus para te dar aquele incentivo, para te dar aquela força, aquele apoio, não só com palavras amáveis ou não só com palavras de elogio, mas às vezes também com palavras de repreensão ou com palavras de orientação. Tá bom? Assim como você vai ter isso na sua vida, você também vai ter ausência de pessoas que não vão fazer isso. E você tem que compreender que isso faz parte do teu crescimento. Agora eu estou falando para você, tá bom? Você que está vivenciando o julgamento, você que está vivenciando o apontamento, ou até você que está vivenciando o desprezo porque não te valoriza. Aí vem um ponto muito interessante. Se ligue nisso aqui. Se ligue nisso aqui. Quando você não tem uma autoestima equilibrada, você começa a ser engolido pela desvalorização que o outro faz de você. Vou repetir para ficar bem gravado. Quando a sua autoestima não está boa, quando você não está bem consigo mesmo, quando você não se vê da forma como Deus te fez, quando você não tem uma identidade em Cristo de forma sólida, quando isso não acontece, a leitura que os outros fazem sobre você, dentro de você prevalece. E aí você se coloca para baixo. Entendeu? Aí você se coloca para baixo. Por quê?
Porque você está com o seu interior comprometido. Você está com a sua integridade comprometida. Você está comprometido com você mesmo. Nem você se vê do jeito que Deus lhe vê. Aí, como isso está baldeado, está embotado, está meio mesclado, está meio... Entendeu? Pegou aí? Aí o outro diz assim, rapaz, você não vale nada. Aí você compra a ideia. Rapaz, é mesmo, não vale. Eu não valho não, rapaz, eu realmente. Rapaz, tu não sabe fazer coisa nenhuma, rapaz. Rapaz, você é um atrasado, você é um imbecil, você é um idiota. Eu estou dizendo palavras fortes, né? São palavras fortes essas. Mas quando você está fazendo isso, presta atenção quando você está fazendo isso. E você está aceitando essas palavras dentro de você, você precisa ter um filtro também. E aí eu vou me apropriar novamente da história de Davi. Apesar de todo mundo ali estar com um olhar de reprovação sobre Davi e um olhar meio pé atrás sobre Davi, Davi não se intimidou. Glória ao nome do Senhor. Davi não se intimidou. Davi encarou o gigante que estava diante dele. E aí o que é que ele disse? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Está vindo aí? E estava lá Golias bravejando, xingando, jogando praga, detonando Davi. Davi pegou as pedrinhas e girou, pá! Calou. Calou o gigante. Como? Não esquecendo o seu alvo. Não esquecendo o seu objetivo. Ele foi ali para derrotar aquele gigante. Então, você tem que pegar essa palavra hoje para você e compreender essa verdade. Valorize os pequenos começos. Valorize o seu pequeno começo. Não fique olhando para a grama do vizinho, se comparando. Siga seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo. Siga o seu. Um passo de cada vez. Vamos lá. Para frente. Siga o seu ritmo. Valorize o que você tem, como diz o hino de Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sentindo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Que esta palavra tenha sentido para você hoje e que você entenda. Valorize essa sua história que começa, persevera, luta. Não compra a fatura que vem de fora. Se agarra com a verdade bíblica que está aqui dentro. E segura essa palavra. E pega essa palavra. Firme com Jesus. Um passo de cada vez. E Deus, Ele fará resplandecer sobre você a glória dEle, a luz dEle, o caminho dEle, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu espero que você medite sobre isso que nós conversamos hoje. E que essa palavra alcance sua vida. A paz do Senhor.